Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje eu falo especialmente para você, estudante do 8º ano. Sou professor de língua portuguesa. Mas qual será o tema de nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje é liberdade de expressão versus discurso de ódio, como nós podemos ver aí na tela. Então vamos conhecer um pouco o que é a liberdade de expressão e o que é o discurso de ódio. Vamos conhecer os limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. A questão entre eu poder expressar a minha ideia e o discurso, muitas vezes, de ódio. Então, para brilhantar a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo, trago para vocês um pensamento. Na tela, nós temos cidadania se faz com educação. Precisa ser justa, igualitária e acessível a todos os cidadãos em todos os níveis. Nino Carneiro. Então é isso aí, estudante. Então como é que nós, estudantes do 8º ano de língua portuguesa, como é que nós podemos conhecer o que é a liberdade de expressão e o discurso de ódio? Lembrando que muitas vezes na sociedade, na mídia, muitas pessoas usam a liberdade de expressão para o quê? Justamente para disseminar o ódio. Isso não é a liberdade de expressão. Vamos conhecer que a liberdade de expressão é algo, o discurso de ódio é outra coisa totalmente diferente. Então é errôneo, é errado achar que liberdade eu posso disseminar o ódio. Então vamos lá aqui. Adiante, trago para vocês a primeira discussão. Liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Vamos ver? Na tela, trago para vocês o conceito. Vamos ver. Liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias. Igualmente, autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura. Cortando para mim agora, então nós observamos que liberdade de expressão é um direito que o cidadão, aquele que vive no Estado, no país, tem de se expressar. Então vamos conhecer bem o que é a liberdade de expressão e o que é o discurso de ódio. Então vamos adiante. Na tela, trago ainda a seguinte questão. A liberdade de expressão, significa o direito de exteriorizar a opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Aqui, agora, observem só, quando eu falo que o direito de exteriorizar, o direito de opinar, eu sou cidadão, você é cidadão. Então, estudante, é o direito que nós temos de expressar os nossos sentimentos. Claro que eu não posso tudo, há uma barreira, ou seja, o direito do outro. Eu não posso disseminar o ódio, eu não posso sujar a imagem de ninguém. Outra questão importante vocês podem questionar, professor, como podemos trabalhar a liberdade de expressão e também sermos contra o discurso de ódio em nossas aulas de língua portuguesa? É importante salientar sempre a opinião pessoal, o treino ao discurso, a expressão. Vamos conhecer hoje que há vários gêneros textuais em que podemos trabalhar em sala de aula, mostrando a liberdade de expressão e também, ao mesmo tempo, sendo contra ao discurso de ódio, que muitas vezes ele aparece onde? Nas redes sociais, em que muitos acham que nas redes sociais o anonimato, não se revelar, eu posso fazer tudo. Isso é um engano. Vamos lá, vamos adiante. Na tela, trago para vocês, certo? Uma charge para vocês entenderem, vocês meditarem um pouco sobre essa questão. Aqui nós temos a representação da censura, não poder ver, não poder falar. E nós temos o que? A liberdade de expressão, o poder ver, o poder opinar.
sempre de forma respeitosa. Treine isso em sala de aula, certo? Com o seu professor. Cortando para mim agora, é a seguinte questão. Em sala de aula, com o seu professor, de qualquer disciplina, de língua portuguesa, por exemplo, vocês treinarem a questão da liberdade, a opinião pessoal, o discurso, o direito, a cidadania. Então é essa relação, o gênero textual, certo? E a questão da cidadania, o discurso, a opinião, ser opinativo. Vamos lá. Na tela, trago para vocês essa questão. Esse direito à liberdade de expressão é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, importante documento internacional que seria interessante que vocês, estudantes, nas aulas de língua portuguesa, de história, geografia, etc., vocês estudarem esse documento e entenderem o que justamente é a liberdade de expressão e a cidadania. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês um trecho desse importantíssimo documento. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O quê? Direito universal do homem. Então, documento. Olha aí a palavra liberdade. A palavra que tem o quê? O homem nasce livre. Então, liberdade de expressão, no caso, tem a ver com o quê? A liberdade de se expressar, de opinar. É interessante treinar isso em sala de aula. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês ainda a reflexão. Liberdade de expressão e mídia, os meios de comunicação. Lembrando sempre que hoje nós temos uma gama de gêneros digitais, o mundo conectado. Lembrando que muitas vezes muitos usam a má fé, usando o quê? As redes sociais para disseminarem o quê? O ódio contra uma pessoa ou um grupo. E lembrar que na mídia temos também a possibilidade de mostrar, de opinar, liberdade de expressão. Vamos adiante. Na tela, trago a seguinte questão. A relação entre a mídia e a liberdade de expressão é fundamental, pois ela reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações, como a escrita, a expressão plástica, etc. Aqui, agora, observem só. Aqui nós temos a mídia, os meios de comunicação. Pronto, em sala de aula vocês podem treinar a liberdade de expressão, tanto com gêneros escritos, quanto os orais. Você pode trabalhar a escrita, a oralidade. Que tal, em sua sala, você trabalhar com o seu professor o debate, trazer temas sociais, temas circundantes desta questão social de hoje e fazer um debate com os seus colegas ou uma dissertação expondo, opinando uma ideia central. Vamos adiante. Atenção! O direito de se expressar não indica que não haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia, mentira, não é permitida, bem como atos de injúria, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. Observando agora, prestem bem atenção. Como eu falei, liberdade de expressão, opinar, os gêneros textuais, a mídia, viram que mesmo que eu tenha a liberdade de expressão, eu não posso tudo. Eu tenho que usar o quê? A ética, a moral. E lembrem-se que nos gêneros textuais, quando forem escrever, vocês têm que respeitar o quê? Os direitos humanos. Lembrar é aquela questão simples. O meu direito termina quando começa o do outro. Então, ser respeitoso. Vamos adiante. A preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet.
Lembram que eu acabei de falar a vocês, certo? É errôneo achar que a internet é uma área livre, que eu posso tudo. Lembrar que o anonimato na internet é um engano. Lembrar que há uma lei. Lembrar que há uma vigilância. Então, lembrem-se, certo? A ética e a moral e cuidado em respeitar o direito do outro. Vamos ver aqui. Atenção. A informalidade não deve significar liberdade total para se dizer o que se quer, ou seja, ofender as pessoas, causando danos morais. Eu trago também para isso, olhem aí, reflitam, certo? Aqui esta imagem que trago para vocês, esta charge. Aí tem, posso falar? Veja só que nós temos aqui prédios simbolizando a cidade e a mão de um cidadão. Ele quer falar, ele quer se expor, ele quer opinar, o cidadão, certo? Que ele é membro do Estado. Então é importante, em sala de aula, prezado estudante, você opinar, trabalhar o seu gênero, os gêneros textuais, uma dissertação, uma crônica, uma dramatização, trabalhando sempre a liberdade de expressão. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês a troca de ideias, das discussões e do diálogo encoraja a sociedade à mudança. Além disso, a liberdade de expressão limita o abuso do poder. Cortando para mim, é importante. Viram esta palavra? Diálogo, a troca de ideias. É por isso que em sala de aula com o seu professor é importante o quê? Vocês treinarem, certo? O diálogo, a discussão sadia com seus colegas sobre um determinado ponto. É importantíssimo. Na tela, trago ainda outro fragmento do documento do Direito Universal do Homem. Ele diz: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Mais uma vez, nós trazemos para vocês esta ideia de que eu vou escrever, eu vou me colocar oralmente sobre um determinado ponto, sempre respeitando. E aqui trago outro texto para vocês refletirem. Vamos ver. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Observem que aí há uma questão antagônica, ou seja, você é livre, desde que eu concorde. Então aí não está havendo a questão do diálogo sadio. Alguém está querendo impor a sua opinião sobre o outro. Vamos adiante. Você sabia? Olhem só na tela. A Constituição Brasileira de 88 diz que o direito à liberdade de expressão foi reintegrado e é nessa altura, após o fim da ditadura, que a censura foi banida, conforme pode ser lido no parágrafo 2. Mas antes de irmos conhecer esse parágrafo, é importante lembrar que esta Constituição, a de 1988, aqui no Brasil, ela é chamada de quê? A Constituição Cidadã. Então, a democracia e o direito, a liberdade. Vamos ver. Olhem só o que há na tela. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aqui nós temos a Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã. Então, outro ponto importante. Que tal esse treino em sala de aula? Você conhecer a Constituição e fazer uma resenha, um comentário, uma dissertação, conhecer os pontos, certo? Principais da liberdade que estão em nossa Constituição. E agora trago o segundo ponto, o discurso de ódio. Lembrem-se, nós falamos da liberdade de expressão e agora vamos ver o que é o discurso de ódio. Vamos ver? Aqui trago para vocês uma imagem, é uma imagem infeliz de um texto, certo, que estava circundando algumas cidades, esse texto falando sobre o quê? O ódio a determinados grupos. Olhem, meditem, reflitam, vejam que ele rompe com a liberdade, com a integridade do cidadão. Vamos adiante.
O que é o discurso de ódio? Vamos refletir. O que é o discurso de ódio? Lembrem-se que nós já falamos sobre a liberdade de expressão. O que é o discurso de ódio? Ou incitamento ao ódio? É de forma genérica qualquer ato de comunicação que inferiorize ou incite o ódio contra uma pessoa ou um grupo, tendo como base características como gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Isso aqui que é na tela é o que nós chamamos de discurso de ódio. Isso aqui não é a liberdade de expressão. Isso aí é tentar inferiorizar uma pessoa ou um grupo. E aqui nós temos ainda no direito, o discurso de ódio é qualquer discurso, gesto ou conduta escrita ou representada que seja proibida, porque pode incentivar, incitar a violência ou a ação discriminatória. Cortando para mim, vamos ver agora a seguinte questão. Veja, direito. O cidadão tem o seu direito. Então, vejam só, em sala de aula, um exemplo, nós podemos muito bem trabalhar a liberdade de expressão e também trabalhar o contra-argumento, sermos contra a esses discursos de ódios, certo, que circundam a sociedade. Então, veja só, então há um consenso internacional acerca do fato que os discursos de ódio devem ser proibidos pela lei e que essas proibições elas não ferem um princípio de liberdade de expressão. É justamente aquilo que eu falei, eu não posso tudo, há uma lei, certo? Aqui nós temos outra representação que eu gostaria que vocês meditassem. Veja só, aí há justamente a seguinte questão, discurso de ódio não é liberdade de expressão. E nós temos aqui uma pessoa, certo, representada na internet, no computador, certo? É crime a questão de incentivar o ódio. E lembrar aquela questão de que é um erro achar que através das redes sociais há o anonimato total. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos de discurso de ódio circundantes nas redes sociais. Aqui eles falam sobre etnia, certo? Nacionalidade. Escutem só, é a escória do casamento por interesse. Isso aí é falando justamente um casamento de etnias diferentes. O outro diz, são sanguessugas e só servem para uma coisa, certo? Ou embaixo nós temos, todos eles são ratos que vivem às custas dos benefícios sociais e precisam ser expulsos. Nós temos ainda, tem muito verme no nosso país e eles têm que ir embora. Vejam só que nós temos na tela representações, exemplos de discursos de ódio que muitas vezes estão presentes nas redes sociais. Então vamos adiante. Lembrar, como eu falei a vocês, na tela nós temos os gêneros textuais, certo? Que nós estudamos em sala de aula, esses gêneros textuais, certo? A crônica, a dissertação, uma dramatização, um poema, nós podemos utilizá-los, certo? Mostrando a nossa liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, sendo contra a esses discursos de ódio que circundam na sociedade. Então é interessante que você, estudante, observe bem, trabalhem os gêneros textuais, mas de forma com a liberdade de expressão. Vamos ver, você sabia? Os gêneros textuais estão intrinsecamente ligados à história da comunicação e da linguagem. E não importa a situação, nós nos comunicamos estritamente por meio desses enunciados relativamente estáveis. E aqui nós temos na tela ainda exemplos de vários gêneros textuais que vocês podem trabalhar em sala de aula para trabalhar o quê? A liberdade de expressão. Nós temos biografia, relato, crônicas, ensaio, dramatização, certo? Nós temos uma gama de gêneros textuais. Também nós temos os da internet, certo? Em que vocês podem trabalhar a liberdade, mas sempre com respeito. Lembrar que liberdade e respeito, respeito à pessoa humana, à integridade dela. E aqui trago para vocês
aqui nós temos aqui um alerta, né? Veja um gênero textual, uma tirinha que nós temos aqui, justamente falando sobre esta questão, que é o limite entre a liberdade e o discurso de ódio. Vejam, às vezes os preconceitos e o ódio aparecem disfarçados de humor. Então, e só eles não são uma piada. Nesse caso aqui, nós temos que muitas vezes uma piada de mau gosto, ela está recheada daquilo que nós chamamos de quê? Do ódio, o discurso de ódio. E aqui trago para vocês uma dramatização contra o preconceito étnico. Pronto, uma ideia importante. Você pode trabalhar em sua sala de aula uma dramatização contra um preconceito étnico, de gênero, ou seja, contra a mulher, etc. Então nós temos vários gêneros a nosso favor para trabalhar contra esse discurso de ódio circundante na sociedade. Aliás, os discursos de ódio. Vamos adiante aqui. E aqui trago para vocês um poema, né? Preconceito. O ser humano, às vezes, é desumano. E o maior defeito é o preconceito, que o deixa insano no engano e ainda se acha perfeito, de Nivaldo Duarte. É um poema. Então, estudante, o que eu trouxe para vocês hoje foi uma reflexão sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Eu posso trabalhá-los em sala de aula? Pode. Você tem os gêneros textuais, para vocês trabalharem justamente essa questão, a liberdade e tomar cuidado para o respeito humano. E temos que ser contra aqui aos discursos de ódio que são circundantes na sociedade. E sempre nessa tônica, espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, continuem aqui no EducaPE. Fazendo uma síntese final, nós temos liberdade de expressão, certo? Cidadania, democracia, direitos universais do homem, o respeito, a dignidade humana contra um discurso de ódio, contra os discursos de ódio. E nós temos vários gêneros textuais. Fica a dica. Então, em sala de aula, treine com seu professor, com seu coleguinha, textos orais ou escritos ou representativos, certo? Contra o que nós chamamos de discurso de ódio. Lembrem-se sempre. Então aqui fica essa dica. Um forte abraço para vocês e continue conosco aqui no EducaPE.